Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, se colocassem em pé, aqueles que puderem, e o mensageiro Cris vai lá Eu quero iniciar de uma forma um pouquinho diferente hoje. Nós vamos falar sobre Páscoa, amém? Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento, colocasse a mão sobre o teu coração. O irmão estará entoando aí um louvor, eu não sei qual, mas vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite por causa de Cristo Jesus, e com o coração alegre, em uma só voz nós podemos declarar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui, Senhor, para te glorificar, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, para agradecer, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de gratidão, cheios da tua presença, para te louvar, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, adore ao Senhor. Te agradeço, Senhor. Abra o teu coração, fale com o Pai neste momento. Diga obrigado, Te Jesus. agradeço, Diga obrigado, Senhor. meu Senhor. Obrigado, Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Sim, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Pai. Que mesmo em momentos difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias. O Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades, Senhor. O nosso coração se alegra, Pai, Aleluia. com tamanha bondade. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Pai. Espírito Santo, sinta-se à vontade nessa noite. Este lugar é teu. Manifesta a tua presença, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Queremos a manifestação do teu poder agora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. No nome de Cristo Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Receba agora o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, sinta-se à vontade. Oh aleluia, saramacheia, mas oh Espírito Santo, este lugar é teu, Espírito Santo. Este lugar é teu, Espírito Santo. Vai curando agora, transformando agora, tirando toda a angústia agora. Oh Espírito Santo, obrigado. Nós te agradecemos, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora eu quero que você aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por gentileza, posso ocupar os seus lugares. No nome de Jesus. Que bom que você veio nesta noite para celebrar aquele que é digno, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, aquele que é digno de todo o louvor, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. A palavra diz que o nosso Pai Celestial, Ele se encurva para ver a terra, e Ele mede os oceanos com a palma da sua mão. Este é o seu Pai. Este é aquele que tem cuidado de você. Esse é aquele que cuida de você. Queridos, eu quero nessa noite comentar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Hoje
praticamente o mundo inteiro comemora, não todos os países, mas comemoram a Páscoa. E muitas vezes, até dentro da igreja, muitas pessoas não sabem o significado, não conhecem o significado da Páscoa. Então eu quero aqui, em poucas palavras, mas muita objetividade, trazer ao seu coração um pouquinho da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Eu estava, esses dias atrás não, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava vendo na televisão as pessoas comemorando, né, a Semana Santa. Então, em várias cidades do país, lá tem inclusive acho que na Virei tem também, né, o pessoal faz toda aquela encenação, né, da crucificação de Cristo Jesus, né, quando Jesus ali foi preso, né, foi traído, foi preso. Então, assim, várias cidades comemoram, várias cidades do país e do mundo fazem essa mesma encenação. E o que me chama a atenção, eu estava até conversando com a Adriana sobre isso, e a gente estava falando o seguinte, não estou falando nada contra, pelo amor de Deus, mas virou algo muito mecânico sobre o que aconteceu. Quando se fala de Páscoa, de crucificação, sacrifício de Cristo, para muitas pessoas, não estou dizendo que é errado fazer isso, não, de maneira nenhuma, eu acho bonito, eu acho até interessante. Mas você percebe o seguinte, você percebe que eles chegam ali até o momento da crucificação e virou algo assim, vamos dizer assim, meio mecânico. Simples, chega até ali e para. Muitas pessoas não têm a compreensão do que aconteceu na verdade, aquele dia. Então assim, eu acho até bonito, igual estou dizendo para você, legal. Mas eu fico imaginando o seguinte, todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa. E às vezes as pessoas se perguntam o seguinte, se você fizer uma análise, toda religião, você sabe que cristianismo não é religião. Toda religião fala de Deus. Vocês sabiam disso, sim ou não? A maioria. Toda religião fala de Deus. Algumas têm Jesus como um profeta, né, apenas um profeta. Algumas religiões têm Jesus como simples um poder invisível, né? Algumas religiões você olha e é tão bonito a maneira que eles expõem Deus, a maneira com que explicam a pessoa, né, o nosso Pai Celestial. Eles falam de algo tão, você ouve assim, você fica maravilhado com certos comentários, com certas atitudes. Mas o cerne, o problema maior disso tudo, é que muitas religiões não compreendem e não aceitam, na verdade, o que aconteceu na cruz. É igual a história de Davi e Golias. Quem aqui conhece a história de Davi e Golias? Já ouviu falar de Davi e Golias? Quando fala de Davi e Golias, o que vem na sua mente primeiramente? Vem o quê? Davi dando uma pedrada na testa do gigante e pronto, né? A primeira imagem que aparece para a gente assim. Mas existe ali, na verdade, todo um contexto dentro daquela história. Existe ali, na verdade, da história de Davi e Golias, existe todo um contexto cheio de princípios que são maravilhosos para a nossa vida. E quando se fala também da crucificação de Cristo Jesus, quando se fala da crucificação de Cristo Jesus, o que acontece? Muitas pessoas só simplesmente têm a imagem de um Cristo lá na cruz, pendurado e pronto. Mas nós precisamos aprender
Por que Jesus teve que ir para a cruz? E por que foi uma morte de cruz? Então nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração para a palavra. E compreender que aquele ato, aquele sacrifício não foi apenas um simples sacrifício. Foi algo tremendo para as nossas vidas. Então o que eu quero conversar com os irmãos hoje, sobre a Páscoa. A palavra Páscoa, quem sabe o que significa a palavra Páscoa? Alguém sabe? Passagem, ou passar por cima. Quando começou a Páscoa? A Páscoa, ela começou, na verdade, lá no Egito. Quando o povo de Deus estava ali cativo, sendo escravo no Egito. Eu quero comentar algo muito interessante com você, aproveitar que eu toquei nesse assunto de todos falam de Deus, mas esquecem a figura de Cristo Jesus. E você percebe que a nossa mente ela é trabalhada, ela é maquinada para esquecer o que Cristo fez. Páscoa começou lá no Egito. Olha que interessante, eu vou resumir porque é muito grande essa história. A última praga seria a morte de todo primogênito. Aí Deus deu uma ordem, olha, cada família mate um cordeiro. Este cordeiro que a família estava matando já era um cordeiro substituto, para substituir o primogênito. Então alguém ia morrer no lugar. E aí o que acontece? E aí eles passavam o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, na parte de cima, na parte do lado. Tudo isso, queridos, já vinha simbolizando, já vinha apontando para Cristo. O que acontece? À meia-noite, quando o anjo da morte passasse, ele passasse na casa e visse o sangue, ele passava por cima. Então ele fazia uma Páscoa. Isso aconteceu. E a casa que não tinha o sangue do cordeiro nos umbrais, o primogênito morria. Então isso começou lá no Egito. De Gênesis a Malaquias, de Gênesis a Malaquias, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo Jesus. Então o que acontece? Quem tinha o sangue, o anjo da morte passava por cima. Então ali começou a Páscoa. Mas o que eu quero falar com vocês é que o mundo em si tentou tirar a atenção do que realmente significa a Páscoa. O que é que colocaram no lugar da Páscoa? Um coelho. Bota ovo ainda. Eu nunca vi um coelho botar ovo. Vocês percebem? Nada contra ovo de Páscoa. É bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês percebem o que o mundo faz com a gente? Transformou a Páscoa em um coelho. Lembra que eu falei das religiões? As religiões apresentam Deus, falam maravilhosamente de Deus, mas omitem a pessoa de Cristo Jesus. E essa é a intenção do diabo. Que a igreja não compreenda o que realmente aconteceu naquela cruz. Uma igreja cheia de poder, ela pode ser destruída facilmente. Agora, uma igreja cheia do conhecimento, ela nunca é destruída. Porque o conhecimento liberta, o conhecimento salva, o conhecimento cura. Então o que acontece? Transformaram em um coelho. Dezembro se comemora o nascimento
Jesus. Tem estudiosos aí que dizem, não, mas ele não nasceu em novembro, não nasceu em dezembro, não nasceu... Para mim não interessa, o que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele nasceu. Claro, vários estudos comprovam que não foi em dezembro. Isso é nítido, isso é claro, mas eu não vou falar sobre isso. Até porque, mas aí criaram como um calendário comercial, não tem problema. Né? Então, quando falar que Jesus nasceu em dezembro, queridos, não fique bravo, não, tudo bem, nasceu em dezembro, nasceu... O importante é que ele nasceu. E no nascimento de Jesus, o que fizeram para tirar a imagem de Cristo? Colocaram quem? Quem arrisca? Papai Noel. Não é assim? Então o que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: você percebe que vão criando situações para fugir da realidade da Páscoa, ou fugir da realidade que é Cristo Jesus. Então o que nós precisamos aprender é o seguinte, é que em Cristo Jesus é a nossa Páscoa. No Antigo Testamento teve o sangue nos umbrais. Na Nova Aliança, o sangue de Jesus, do Cordeiro Santo, puro e imaculado, ele nos lava, e nos limpa, e nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Então nós precisamos entender que Páscoa é a passagem, a nossa Páscoa é Cristo. Olha só que interessante, outra situação. Eu vou falar para você. Jesus Cristo foi crucificado na sexta. E agora? Existem 3 dias, só estou falando só para você entender, existem 3 dias aí sendo disputado pelos estudiosos, quarta, quinta e sexta. Se você analisar sexta-feira e ao terceiro dia, domingo não dá o terceiro dia. Mas enfim, não vou falar sobre isso também. Mas eu quero dizer o seguinte, é que as pessoas começam a santificar dias. Não é sexta-feira que é santa, não é a semana que é santa, santo é o Cordeiro. É Jesus que é santo, não é o dia. Não é o dia. Então, quando eu entendo o que Jesus fez na minha vida, quando eu entendo que Jesus é o nosso Cordeiro, foi o nosso substituto naquela cruz, quando eu entendo, eu começo a governar sobre as situações. Por quê? Porque eu me posicionei neste momento como filho. Pega lá, irmão, João 12:46. Vou começar de novo com João 12:46. Vocês estão quietinhos? Vocês estão com frio hoje, é? Eita, já tem que... Daqui a pouco tem 2 apresentações ainda, né? É isso, né? Vamos lá? Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos lá para a nossa lição de casa aqui. Luz igual? Luz igual? Trevas igual? Então, se luz é igual conhecimento, trevas igual ignorância. Vamos aplicar o texto agora então. Jesus está dizendo aqui, ó: eu vim ao mundo como? No lugar de luz você vai aplicar conhecimento, no lugar de treva e ignorância. Olha lá. Eu vim ao mundo com? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça na ignorância. E aí eu costumo dizer que existem 2 tipos de ignorância: aquela que você não sabe e aquela que você ignora o saber, né? Como a gente sempre fala, e o problema não é quando nós não sabemos, o problema é quando nós não queremos aprender, não queremos saber. Então,
são dois tipos de ignorância: ignorância no fato de desconhecer, e ignorância no fato de ignorar mesmo a verdade, ignorar o conhecimento. Então Jesus diz: eu vim ao mundo com conhecimento, para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Percebe que permanecer está falando de uma posição. Permanecer fala de uma posição. Então, se nós estamos falando de Páscoa, de passagem, nós vamos ligar a essa passagem, ligar a Páscoa, a posição. Lá em João capítulo 5, no versículo 24, mensageiro. Isso aqui são palavras de Jesus, ó. Olha só. Eu asseguro, Jesus está dizendo aqui, ó. Eu dou a minha palavra, isso é certeza. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra. Quem aqui está ouvindo a palavra de Cristo? É o primeiro passo. Você está ouvindo. Então vamos para o segundo passo agora. Quem ouve a minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Mas, o que está escrito? Estão conseguindo ver aqui? O que significa Páscoa? Essa passagem, ela é através de quem? Quem é que está falando? Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Sabe por quê? Porque Ele tirou eu e você de uma posição de treva, uma posição de pecado, uma posição de derrota, uma posição de tristeza, de pânico, de medo. Ele tirou eu e você dessa posição e colocou na posição de filho, e filho amado. Então nós passamos, olha a Páscoa aí, por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Nós passamos, saímos de uma posição para uma posição de filho. Então ele diz o seguinte: eu asseguro, Jesus é mentiroso, gente? Não? Será que Jesus de repente não esqueceu, falou alguma coisa que não devia? Não, né? Será que Jesus estava certo do que ele estava falando? Então Jesus estava dizendo: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você saiu de uma posição para uma posição de vida, passou da morte para vida, passagem. Páscoa significa passagem. Então eu preciso, como filho de Deus, entender que eu saí de uma posição de morte para uma posição de vida. E essa vida não é uma vida biológica, é a vida zoe, a vida do próprio Deus. Interessante que esse final aqui, faltou um negocinho de luzinha, mensageiro. Esse final aqui, ele só é possível se eu entender isso aqui, ó. Quem ouve a minha palavra e, às vezes eu posso até ouvir, mas eu não creio. Mas não creio por quê? Não, porque eu não creio na palavra de Jesus. Quem está falando é Jesus. Ele diz: eu asseguro para vocês, eu asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Todos aqui vão estar perante o juízo final? Sim ou não? Todos vão estar no juízo. Porém, existe uma diferença. Nós vamos estar perante o tribunal, mas nós não seremos condenados. Por causa de quem? Por causa da Páscoa.
Quem é a nossa Páscoa? Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, mensageiro, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele quem aqui? Está falando de quem? Pois Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra? Passagem. Passou dessa posição, dessa condição para a posição. Saímos, quando recebemos Cristo Jesus, saímos da posição de condenação, da posição de tristeza, da posição de doença, para a posição de filho, e filho amado. Você percebe que Páscoa, passagem, ela é uma mudança de situação. No Antigo Testamento, lá aquilo que fizeram no Egito, aquilo simbolizava Cristo, como substituto. Cristo vem sendo apresentado como o Cordeiro substituto. Lembra lá de Adão e Eva? Lembra? Quando Adão e Eva erraram, pecaram, o que fizeram? Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, e eu já expliquei isso, que figueira simboliza justiça própria. Deus não aceita justiça própria. Teve que sacrificar um animal para fazer as vestes. Você percebe? Ou seja, houve a substituição. No Calvário, quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Houve a maior substituição da história. Colocaram um cordeiro, sem dívida, sem mancha, sem ruga, sem nada, e fizeram a troca ali. Pegaram os meus e os seus pecados, pegaram e colocaram em Cristo Jesus, no Cordeiro. E pegou a santidade, a posição de filho amado, a posição de vencedor que estava em Cristo, e colocou em você. Para aqueles que creem. Jesus falou algo interessante. Jesus disse o seguinte: olha, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Como é que pode colocar os pecados da humanidade em Cristo Jesus, se Ele era santo, se Ele era puro? Como que pode? Teve que ter uma troca. Como fala, esse fundo aí tá furado, hein? Tá parecendo filme de vampiro isso aí. Só porque eu estou falando de sangue. Que isso? Quer fazer um fundo de funeral aí? Então preste atenção, queridos. Olha que interessante. A substituição. Jesus disse: olha, não pode pegar o vinho novo e colocar em odres velhos. Então não tinha como pegar o pecado da humanidade e colocar sobre Cristo Jesus. Primeiro teve que fazer uma troca. Interessante que Jesus sempre chamou Deus de Pai. A única vez que Jesus chama Deus de Deus foi na cruz do Calvário, quando ele diz: Elohim, Elohim, Deus meu, ele disse. Ali também houve a substituição. Sabe por quê? Porque naquele momento Ele chamou Deus de Deus, para que eu e você chamasse Deus de Pai. Ali houve a troca, houve a passagem, houve a Páscoa, que é a passagem. Você sabe por que os fariseus se irritavam com Jesus? Sabe por que os fariseus tinham raiva, tinham ódio de Jesus? Não é porque Jesus fazia milagre, não.
Não é porque Jesus curava, não. O ódio deles é porque Jesus chamava Deus de Pai. E o religioso não suporta ver alguém chamando Deus de Pai. Porque na mentalidade do religioso, nós não somos filhos. Nós somos um pecador miserável, desgraçado, jogado na lama. Mas a palavra diz ao contrário, que eu e você somos justificados, santos e acima de tudo somos amados por Deus. A religião não compreende. O mundo não compreende. O mundo trata a Páscoa como um coelho, ou simplesmente como uma encenação até a cruz. Mas a Páscoa vai além disso. A Páscoa ela faz você entender quem você é em Cristo Jesus. A nossa Páscoa se chama Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo, no hebraico, no aramaico, no grego, tudo é tudo. Tudo subsiste em Cristo. Tudo está ligado em Cristo. Olha só que interessante, Jesus disse ali no versículo João 12:46, ele diz: eu vim ao mundo como luz. A luz do conhecimento liberta das trevas da ignorância. Aí a Bíblia vem dizendo o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobria, estava cheio de treva. Então Deus começa a apresentar Cristo ali. Ele diz: haja luz, haja Cristo. E já vem apresentando Cristo. E Jesus chega a dizer depois: eu sou a luz do mundo. A passagem, tudo apontando para Cristo. Tudo apontando para Cristo. Colossenses diz, olha, volta lá em Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio. Existia um domínio sobre nós, que era o domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Algumas traduções diz, nos fazendo passar para o reino do seu Filho amado. Reino do seu Filho amado. A Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. É por isso que a Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis. Rei dos Reis. E o interessante, querido, já está passando a hora aqui já. O interessante é que Jesus foi explicando, foi ensinando para os discípulos. Chega um momento que ele fala para os discípulos assim, chega um momento antes de ir para a cruz que Jesus fala para os discípulos assim, olha, vocês não são mais servos. Vocês são meus amigos. Olha que interessante. Olha o nível que os discípulos passou, de servo, de simples discípulo. Não, agora vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor. E Jesus tratou eles agora como amigos. E de repente Jesus vai ali, para aquela cruz. Houve todo ali, igual eu disse, um contexto. Houve todo um contexto antes da crucificação. E Jesus é crucificado. Às vezes eu vejo as pessoas dizer o seguinte: mas Jesus foi morto. Não, Jesus não foi morto. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele diz: ninguém pode tirar a vida de mim se eu não der. Então Jesus se entregou. Olha lá em João capítulo 20, no versículo 17, rapidamente. João capítulo 20, no versículo 17. Isso aqui, deixa eu resumir para vocês, foi quando Jesus
ressuscitou. Maria foi lá no sepulcro. Volta no 16, irmão. Vamos ver aqui. Volta no 15. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, só para não... Disse ele: mulher, por que está chorando? Jesus perguntou para Maria, lá no sepulcro: por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Maria estava pensando que era um jardineiro. E ela disse: Senhor, não, se o Senhor, ela falando para o jardineiro, Maria pensou que era o jardineiro. E ela disse: olha, se o Senhor levou embora, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Maria está dizendo aqui para Jesus, ela pensou que era o jardineiro. Onde que foi que levou o corpo dele? Só me fala que eu vou lá buscar, vou levar. Versículo 16, isso aqui foi na ressurreição de Cristo. Jesus lhe disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aí ela viu que era Jesus. O mesmo Jesus que disse para os discípulos: vocês agora não são mais servos, vocês são meus amigos. Passaram um nível. E agora no versículo 17, preste bem atenção no que Jesus vai falar nesse versículo. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Ele disse para Maria. Agora preste atenção, o que Jesus disse aqui? Preste atenção. Vá, porém, aos meus... Não é discípulo? Não é servo? Não é mais amigo? Vai para os meus irmãos. Aqui começou a paternidade, querido. Aqui começou a nossa paternidade. Vai aos meus irmãos e diga-lhe: estou voltando para o meu e... Mudou tudo. Saiu já da forma de servo, de discípulo, virou amigo e agora também deixou de ser amigo. Jesus é o nosso irmão mais velho, queridos. Ele disse: vai aos meus irmãos e digam: estou voltando para o Pai, para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus, ele era o primogênito, o unigênito de Deus. Ele era, não é mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seja, unigênito. Sabe o que significa filho unigênito? Filho único. Ele agora não é mais único. Agora ele é primogênito. O que significa primogênito? Primeiro de muitos irmãos. É o nosso irmão mais velho. Mas o interessante foi aqui que ele diz: olha, vai para o meu Pai e Pai de vocês também. Vá para os meus irmãos. João capítulo 1, versículo 12, mensageiro. João capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não é mais servo. Eu já falei sobre isso aqui. Pastor, mas nós não somos servos de Deus? Espera lá, não somos mais servos, somos filhos, porém filhos que servem. Existe uma diferença. O servo, ele trabalha para ser abençoado. O servo, ele tem uma mentalidade de fazer algo para receber. O filho não, ele já faz porque ele já recebeu, ele já sabe quem ele é. Então essa é a diferença. Então quando nós entendemos essa posição de que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Para mim não tem segunda santa, terça santa, não, santo é o Cordeiro. Santo é Ele.
Porque existe um estudo grande aí, uns falam que é na quarta, outros que é na quinta, todos eles têm base para isso. Mas como eu disse, eu não quero saber se foi na quinta, na quarta, na sexta, eu só sei que Ele foi o meu substituto lá na cruz. Eu só sei que Ele me amou a ponto de se entregar. Ele amou você a ponto de se entregar. E você está aqui nessa noite, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Lá naquela cruz, o Senhor Jesus já estava vendo você, já estava vendo a sua família. Então, quando você entende que Cristo, por que o nosso culto é sempre de celebração? Porque nós entendemos quem somos em Cristo. Quer ver? Eu quero mostrar algo para vocês interessante. O significado de você entender quem você é em Cristo. Passa lá para mim, mensageiro, o vídeo lá da... Eu vi esse vídeo e eu fiquei maravilhado com ele. O vídeo de uma menininha dançando. Não solta ele ainda não, só coloca ele aqui para mim, mensageiro. Consegue colocar aqui? Vou tomar uma água enquanto isso, então. Quem já viu esse vídeo? Hã? Quem já viu esse vídeo aqui? Estão vendo? Estão conseguindo ver? Já? Quem já viu esse vídeo? Levanta a mão. Eu brinco com as pessoas, eu falo aqui, ó, eu me sinto essa menininha aqui, ó. Deus. Olha só o que o vídeo fala. Deus me deixando acreditar que eu estou arrasando, enquanto Ele sempre faz tudo. Isso é uma mentalidade da graça. Solta o vídeo aí, mensageiro, agora. Olha lá, ó. O que a menina está fazendo? Ixi, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo o vídeo? Volta ele aí, mensageiro, de novo aí. Dá Olha lá, ó. Vocês estão vendo? A menina, ela acha que ela está rodando bambolê e o pai é que está fazendo tudo para ela. Mas ela está se achando. É assim que é uma mentalidade de uma pessoa que vive na graça. Quando você entende quem você é em Cristo, tudo que você tem, tudo que você é, você sempre agradece a Ele, porque foi Ele que te deu. Não, mas eu estudei, eu me formei. Isso aí são detalhes. O pão nosso de cada dia está nas mãos do nosso Pai, gente. É Ele quem tem cuidado de nós. E o que resume a Páscoa? Jesus, Ele tomou o meu lugar. Aquela cruz lá era para mim e para você. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Mas Jesus triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre a cruz, Ele triunfou sobre os demônios, sobre as potestades. E o que eu quero que você preste atenção agora é nisso aqui, ó. Desliga a luz aí. Ah, não, essa luz aqui não desliga, né? Mensageiro, coloca lá para nós. Olha só que interessante. A nossa Páscoa, a nossa alegria se resume nesse vídeo aqui, ó. Nós já sabemos que Cristo é a nossa Páscoa, mas ela se resume nisso aqui, ó. Não consegue? Olha lá. Olha o sepulcro se abrindo. Sexta-feira passou, sexta ou quinta que seja, Ele foi crucificado. É isso aqui que nós celebramos, ó. Nós celebramos isso. É isso que nós celebramos. A ressurreição de Jesus. Vamos aplaudir Jesus.
É isso que nós celebramos, queridos. É a ressurreição dele. Vamos colocar de pé, por gentileza. É isso que nós celebramos. A cruz, ele fez parte de um processo, mas a nossa vitória, ela está na ressurreição de Cristo Jesus. Nós pegamos o vídeo ali em cima da hora, ali no final ali, mas nós vamos montar um bem bacana para você entender. Essa parte aí é do filme Paixão de Cristo. Quem aqui já assistiu Paixão de Cristo? 3 pessoas, tá bom. Se você não assistiu, assista. A igreja celebra a ressurreição. A Bíblia diz que o nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Os outros deuses estão mortos, enterrados, já apodreceu, o nosso está vivo. Cristo Jesus está vivo. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza no nosso coração que o Senhor está vivo e vive para sempre. E o Senhor mesmo quem disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Nós cremos, Senhor. Nós acreditamos dessa forma, Pai. Por isso o nosso coração se enche de alegria. Nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos porque nós podemos crer no amanhã. Porque o Senhor está vivo. E o Senhor vive. O Senhor reina. Reina eternamente, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, o Senhor é a nossa Páscoa. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Assim nós oramos, te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, pelo teu amor derramado naquela cruz, ó Pai, e pela ressurreição, nos trazendo vitória, nos fazendo ressurgir com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado. E a tua palavra diz que, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Ti, Pai. Nós estamos no Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Assim nós te louvamos, assim nós oramos, te agradecemos para todo sempre. Muito obrigado, Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia.